Se você ainda acha que produtividade é fazer o máximo de coisas no menor tempo possível, então eu preciso te contar que é exatamente isso que faz com que 99% das pessoas se sintam estressadas, sobrecarregadas e com a sensação de que não estão sendo produtivas o suficiente. E hoje eu vou te mostrar 5 regras de produtividade que apenas 1% das pessoas aplicam. E não tem nada a ver com acordar 5 horas da manhã, virar escravo da agenda ou tomar banho gelado. São princípios que vêm de pessoas que realmente sabem produzir com inteligência e que conseguem fazer mais, focar no que importa e o mais importante disso tudo, conseguem viver com leveza, sem aquela sensação constante de nunca ter feito o suficiente. Então fica comigo até o final, porque essas sacadas elas podem virar a chave na sua cabeça, assim como virou na minha. Fala galerinha, eu sou o Aroni Júnior, um grande entusiasta do comportamento humano e da excelência. Se você está nessa missão de organizar a sua rotina, parar de se sabotar e fazer o que realmente importa, então aproveita e já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui, a partir de agora, toda semana terá conteúdo sobre esse tipo de assunto. Essas 5 regras de produtividade vão direto na raiz do problema, que é o excesso, a distração e o esforço mal direcionado. Eu me baseei em ideias desses livros aqui de Greg McKeown, Essencialismo e Sem Esforço, do qual eu deixaria o link desses livros na descrição desse vídeo, caso você queira adquirir com desconto e você queira se aprofundar ainda mais nessas lições e nesse conteúdo. Mas eu também trouxe outras estratégias que pouquíssimas pessoas falam e utilizam por aí. Então, começando com a regra número 1, menos, porém melhor. A primeira regra que quase ninguém aplica de verdade é menos, porém melhor. A maioria das pessoas vive tentando fazer tudo ao mesmo tempo, e o resultado final é que nada disso sai bem feito. E no fim do dia vem aquela sensação de cansaço sem realização alguma. E o essencialismo ele te ensina exatamente o seguinte: não é sobre fazer mais, é sobre escolher com sabedoria aonde você deve colocar a sua energia. Então o segredo real da produtividade não é empilhar tarefas, é eliminar as desnecessárias. Então a pergunta que você tem que fazer todos os dias é: o que realmente é essencial hoje? Se você tiver coragem de dizer não para aquilo que não é prioridade, vai ter espaço e foco para fazer o que realmente importa e o que realmente move a sua vida para frente. Então eu vou te dar uma dica prática para você começar agora mesmo, se você quiser. Olhe para a sua lista de tarefas e corte 2 ou 3 delas, que não vão fazer diferença nenhuma se você não fizer elas hoje. Regra número 2, próxima ação óbvia. A segunda regra é para você fazer a próxima ação óbvia, ou seja, facilitar o caminho. A maioria das pessoas elas se assustam com as tarefas porque elas olham como se fosse um monstro gigantesco. Por exemplo, começar um projeto, arrumar a casa ou estudar inglês. Tudo isso é vago demais e demanda muita energia para começar. O segredo aqui é não pensar no projeto inteiro. Por exemplo, ao invés de estudar inglês, a próxima ação óbvia pode ser abrir o aplicativo e revisar 5 palavras. Isso reduz a fricção e quando você remove a barreira inicial, tudo vai fluir com muito mais facilidade. É como empurrar uma bicicleta. O mais difícil é o primeiro impulso, mas depois que você dá esse primeiro impulso, é só manter o ritmo. E muitas vezes por você fazer a primeira ação óbvia, que é apenas iniciar o projeto e fazer essa quantidade menor de coisas, você vai pensar enquanto estiver fazendo: eu posso fazer mais um pouco. E aí você acaba realizando aquela tarefa, mesmo sem ser mais o seu objetivo principal. Regra número 3, faça pausas conscientes. Produtividade de verdade não é sobre trabalhar direto, é sobre recuperar energia na hora certa. E aqui vai a real, a maioria das pessoas elas trabalham como se fossem máquinas. Mas o nosso cérebro ele funciona em ciclos e ele precisa de algumas pausas para manter a clareza, o foco e a motivação. E é por isso que essa regra é sobre pausas conscientes. Não aquele tipo de pausa que você vai passar 40 minutos ou 1 hora zapeando o celular ou mexendo, rolando a tela nos vídeos curtos e vai voltar mais cansado do que estava antes. Eu tô falando de pausas que realmente vão recarregar a sua mente. Como, por exemplo, respirar por 3 minutos e olhar a janela, caminhar por 5 minutos sem distração nenhuma e talvez até fechar os olhos e fazer algum alongamento simples. Tem gente que rende mais com a técnica Pomodoro, que seria 25 minutos de trabalho e 5 minutos de pausa. Outros preferem o ciclo 90-20, que é 90 minutos de trabalho profundo e focado e 20 minutos de descanso real. Mas o importante mesmo é você entender o seu ritmo e não ignorar o seu.
seus limites. Então muitas pessoas têm na cabeça que descansar, na verdade, estão deixando elas mais preguiçosas, mas descansar faz parte do processo e vai te deixar muito mais produtivo. Regra número 4, diga não com elegância. Produtividade de verdade exige coragem para dizer não. Então pega essa ideia e coloca na sua mente. Toda vez que você diz sim para algo que não é essencial, tá dizendo não para algo que realmente importa. E aí a sua agenda vai enchendo de reuniões desnecessárias. Você começa a ter favores que te sobrecarregam e tarefas que nem são necessariamente suas. E quando você percebe, o seu dia ele foi totalmente sequestrado pelas demandas alheias, pela vontade das outras pessoas. Greg McKeown, no Essencialismo, fala que o não é uma habilidade que quanto mais você pratica, mais natural ele fica. Então a chave aqui é falar não com elegância, sem ser grosso e sem você se sentir culpado. E alguns exemplos de frases que funcionam perfeitamente para isso são: agora não consigo me comprometer com isso, mas muito obrigado por pensar em mim. Agora eu estou precisando priorizar outro projeto, espero que você entenda isso. Olha, eu não vou conseguir fazer isso bem feito, então eu prefiro não pegar essa responsabilidade agora. Então se alguém te perguntar alguma coisa que não é sua prioridade, responda com alguma dessas frases, depois vem aqui e diga nos comentários qual foi a reação dessa pessoa, porque eu garanto pra você que você vai até se surpreender com o respeito que isso vai gerar. E você pode ter certeza que dizer não é o que falta para 99% das pessoas que tentam ser produtivas realmente serem produtivas de verdade. Regra número 5. Automatize aquilo que drena a sua energia. Eu tenho certeza que você tem na sua rotina algumas coisas que são extremamente pequenas e que acabam consumindo muito da sua atenção. E você muitas vezes nem percebe o quanto isso pode minar a sua produtividade. Talvez decidir o que você vai comer, organizar tarefas toda manhã do zero, ficar escolhendo qual roupa você vai usar no dia de hoje, se enrolar com contas e prazos que se repetem todo mês, e talvez até aquela olhada básica no celular abrindo as redes sociais. Essas coisas elas te desgastam porque elas exigem micro decisões constantes, e cada decisão, por menor que seja, ela rouba a sua clareza mental. Então a sacada aqui é você criar sistemas que simplificam as coisas, principalmente aquelas que são extremamente repetitivas. Tenha talvez um checklist diário ou semanal, use aplicativos como o Notion, o Trello ou o Google Agenda para deixar as suas tarefas visuais no dia a dia. Programe lembretes automáticos para aquilo que se repete todo mês. Isso, inclusive, é uma coisa que eu mesmo preciso fazer e eu estou tentando colocar em prática. E padronize tudo aquilo que você puder. A roupa que você vai utilizar no dia, o que você vai comer no seu dia e o mesmo horário fixo de treino. Quanto menos energia você gasta com o básico, mais sobra para decisões realmente importantes. Você pode até perceber isso nas rotinas dos grandes bilionários por aí. Um exemplo deles é Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg usa sempre as mesmas roupas, ele tem a mesma rotina todos os dias. Ele acaba não desperdiçando a sua energia mental com micro decisões, e isso faz com que ele gaste toda a sua energia cerebral na sua empresa, que é a Meta, para conseguir assim desenvolver cada vez mais ela. E a produtividade ela não é sobre você se matar de tanto fazer, é sobre você criar um sistema que funciona até mesmo quando você está no modo automático. Essas 5 regras que você viu hoje, elas são como um filtro. Elas tiram o ruído da sua rotina, limpam a bagunça mental e te colocam no controle da situação. E você não precisa aplicar todas de uma vez, você pode escolher somente uma e você já vai perceber a diferença, eu te garanto. E se você ficou até aqui, meus parabéns, você realmente é uma pessoa que está disposta a sair do piloto automático e fazer a diferença. Então comenta aqui embaixo, eu escolho fazer diferente, só para eu saber que você realmente é da turma dos comprometidos. E se você quiser continuar nessa pegada de organização e produtividade real, aqui na tela estará aparecendo um vídeo em que eu ensinarei você a como parar de procrastinar em apenas 2 minutos. Isso mesmo que você escutou, apenas 2 minutos para sair completamente da procrastinação. E caso esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like, isso mostra pra mim que você realmente gostou desse conteúdo e ajuda o YouTube a espalhar ainda mais essas ideias. E é claro, se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse. E um último recado que eu tenho pra você é: lembre-se sempre de manter a melhoria constante.